Olá, boa noite. 8 horas em ponto. Estou esperando o Dr. Matheus. E assim que ele entrar, quem se vê aí, já estou vendo algumas das pessoas entrando aqui. Boa noite para todos, para todas. E eu vou ter que ficar de olho e esperando o Dr. Matheus para ele contar junto comigo as novidades da nova classificação da endometriose. Eu vou fazer algumas coisas para desativar as perguntas aqui. Mas estou sabendo ele está. Um pouquinho só. Ele precisa aparecer aqui. Não sei se ele entrou. Não está aparecendo nada, para um pouquinho só. Doutor Matheus, já ouvi, estou esperando ele aparecer agora aqui na tela. Opa! Boa noite, Boa doutor noite. Arnaldo. Tudo bem? Como é que vai? Graças a Deus, bem. E você, como é que está agora? Você está em Brasília nesse momento? Hoje é Brasília. Hoje é dia de Brasília. Amanhã, caminho de São Paulo, para a gente continuar os trabalhos aí. Então, boa noite para todos. Vocês estão no meu Instagram. Então, para saber que o meu nome é Arnaldo Cambiaghi, sou médico em medicina reprodutiva da Clínica PGO. E o Dr. Matheus Rossim é um dos médicos que integram a equipe PGO, que é responsável por cirurgias difíceis. Matheus, fala alguma coisinha a mais de você, além de ser um médico que complementa a nossa equipe aqui, dando mais detalhes das cirurgias complicadas, especialista em cirurgias complicadas. As cirurgias, eu, como outros profissionais, nós operamos, eu faço cirurgias, mas quando chega aquela cirurgia ultra, super, hiper complicada, eu peço ajuda porque naquela parte de úteros enormes, que tem intestino perto, aderência de exagero, sou aí, doutor Matheus. Fala alguma coisa para mim, para as pacientes conhecerem um pouco melhor o que você faz. Bom, boa noite, doutor Arnaldo. Boa noite, pessoal. É um prazer fazer parte da equipe do IPGO, sempre contribuir nessas situações um tanto quanto desafiadoras, que às vezes aparecem para a gente aí no IPGO, né? Sim. E que a cirurgia de endometriose, às vezes, ela exige um pouco mais do cirurgião, da equipe cirúrgica, da paciente também. Para uma satisfação Tá. poder contribuir e ajudar. E mais um comentário para todos que estiverem aqui. Essa live vai estar nos próximos dias no podcast. A gente vai gravar em forma de áudio também para que as pessoas queiram ouvir em podcast. Bom, como o nosso assunto é basicamente endometriose, eu vou começar com uma simples introdução que as pessoas sabem, mas não custa nada eu repetir o que é endometriose. A endometriose é uma patologia que acomete grande parte das mulheres em fase reprodutiva, na verdade mais do que 50%. E o que é endometriose? Então, eu dou uma explicação básica que é importante para que as pessoas entendam alguma coisa a mais sobre a classificação e a importância de um perfeito diagnóstico. Quando a mulher menstrua, no sangue menstrual, aquele sangue menstrual, sai junto o endométrio. O endométrio é aquela película que recobre o útero internamente entre uma menstruação e outra. Então, a mulher menstrua, sai, descama o endométrio, ele começa a crescer imediatamente depois, vai se tornando cada vez mais espesso. No 14º dia, ele está receptivo para uma gravidez. Se houver a gestação, ela gruda em cima do endométrio. Se não houver gestação, ela se modifica e depois da menstruação descama outra vez. E isso é o que deve acontecer todo mês. Mas esse sangue menstrual, algumas vezes, ele não flui pelo lado da vagina, ele não sai todo para a menstruação, não todo pela vagina. Ele pode retornar pelas tubas, para o interior da pelvis. Então, parte do sangue sai com a menstruação e a outra parte retorna no sentido inverso e leva junto esse sangue as células do endométrio, que é essa película que reveste o útero internamente. Quando esse endométrio
retornando para o interior da pelve, se implanta em outros órgãos, passa a ser chamado endometriose. E aí, esse endométrio pode se implantar em vários lugares. Pode se implantar nos ovários, no intestino, na bexiga, no peritônio, no apêndice e outros lugares mais estranhos possíveis, como diafragma, até pulmão, coração, cicatriz. Mas quando nós falamos da classificação, é muito mais ligado à parte pélvica. E a classificação vai se basear na localização e na extensão da doença. E eu já aproveito uma carona, que muitos perguntam, mas e a adenomiose? Então, voltando à explicação inicial, na menstruação normal, o endométrio descama com o sangue menstrual. Quando ele retorna para o interior da pelvis, é endometriose. Mas quando ele se infiltra na parede muscular, chama-se adenomiose. Então, a diferença entre endometriose e adenomiose é que um retorna para o interior da cavidade pélvica, se implanta em vários órgãos, e a adenomiose se infiltra na parede muscular do útero. E aí vem a classificação de adenomiose com mais de 50%, grave. Tem até uma perguntinha que já me enviaram, como é que cura a adenomiose, que a gente mistura um pouco porque é muito comum a associação entre as duas. E nessa teoria da endometriose, dos pontos de localização, é que está a base da classificação. E a classificação é importante exatamente para que se possa fazer um planejamento cirúrgico e também nós termos um diagnóstico mais preciso. Já estou falando demais, né? Acho que você está pensando, Matheus, como fala? Espera aí. Não, então é só para entender mais uma vez o que é endometriose. Então aí vamos falar um pouco mais da classificação, como era e como é essa nova classificação e o que pode ajudar. Vamos começando, depois eu vou introduzindo as perguntas que nos chegaram aqui. Perfeito. Pode falar. A classificação, o objetivo dela é trazer um entendimento maior da doença, né? A necessidade, ela surgiu a primeira vez no início dos anos 80, por volta de 1979, quando foi a Sociedade Americana de Fertilidade que criou a primeira classificação. E o objetivo era tentar prognosticar as pacientes com endometriose com relação à gravidez, ao sucesso de gravidez, né? E foi uma classificação que foi baseada essencialmente em peritônio, ovário e tubas uterinas, né? E que, como o senhor já explicou aí, ela não abrange de forma completa todo o aspecto, o espectro que a endometriose pode demonstrar para a gente na pelve feminina. Tá, então, agora, essa classificação, ela é mais detalhada. Eu gosto sempre de comentar que, para fazer um bom diagnóstico de endometriose, antes de mais nada, o médico tem que estar atento à paciente. Eu já comentei algumas vezes que, muitas vezes, 80% do diagnóstico de endometriose você pode fazer só na primeira consulta, baseado nas queixas da paciente. Se uma paciente que vem ao meu consultório e eu faço aquela pergunta direcionada, tem cólica menstrual? Tenho. É de forte intensidade? Sim. Quando tem relações sexuais, tem dor? Sim. Quando vai evacuar, tem dor? Sim. Já tem o diagnóstico praticamente endometriose profunda com comprometimento intestinal. Então, o histórico da paciente é muito importante. Eu comento sempre, doutor, aí eu pergunto, você tem dor no ombro? Doutor, tem um bursite. Não. Ela pode ter um implante diafragmático. Aí você faz o exame ginecológico e até no exame de toque você pode já ter uma análise inicial qual a endometriose, como está comprometendo aquela pelvis. E depois disso, é claro que tem os exames que vão ser mais específicos para a doença da endometriose. Aí vem a ressonância magnética, a ultrassom com preparo intestinal, e esses são detalhes que podem ajudar muito a cirurgia, porque a cirurgia para endometriose, quando é necessária, quando é indicada, o mais importante é o mapeamento dessa pelvis, o mapeamento do comprometimento daquela pelvis, para aí sim o cirurgião programar a sua intervenção cirúrgica. E nesse detalhe, Matheus,
com essa nova classificação, o que você acha que pode dar... cabe junto aqui uma pergunta muito clara, que sempre é repetitiva e já me veio essa pergunta há pouco tempo. A endometriose tem cura? Essa pergunta é comum e eu tenho a minha maneira de responder. E aí, mas eu vou comentar também. E eu acho que tem relação com essa classificação. Então, eu já associo a pergunta: a endometriose tem cura? E como essa classificação pode ajudar na cura da endometriose? Muito bem, doutor Arnaldo. O senhor tocou num ponto de suma importância, que é a investigação operatória. A investigação pré-operatória ela é fundamental para que a gente realize, a gente entregue para a paciente um tratamento cirúrgico, né? Quando indicar tratamento cirúrgico preciso. Essa nova classificação, a classificação AGL 2021, que foi idealizado pelo professor Maurício Abraão, uma unidade aí em endometriose em nível nacional e internacional, ela é uma classificação que ela é feita intraoperatória. Então, assim, depois que você faz a cirurgia, é que você vai classificar essa endometriose, ok? Então, essa classificação ela é baseada nos pontos onde a doença se manifesta. Intestino, ovário, útero, bexiga e qual o grau de dificuldade, qual o grau exigido de dificuldade cirúrgica para remover esses focos. Isso tem correlação com os estadiamentos 1, 2, 3 e 4 do estadiamento da classificação antiga da SRM e tem uma correlação muito mais próxima com relação a sintomas e a prognóstico de fertilidade. Então, o que o professor Maurício idealizou com essa classificação? Que nós, cirurgiões, falássemos a mesma língua com relação a tratamento cirúrgico de endometriose. E qual é o grande lance, eu acho que a coisa genial dessa classificação? É que é uma classificação que ela disponibiliza um aplicativo, um app. Você pode ter isso no seu celular. Então, o cirurgião, ele opera a paciente, faz todos os procedimentos necessários para remover a doença, remover a endometriose, e depois ele abre o app e consegue classificar e estadiar essa paciente cirurgicamente. Depois de classificado, esse app ele gera um PDF, um documento, que a paciente pode ter consigo esse documento. Então, uma paciente hoje, que nós tratamos no IPGO, por exemplo, ela pode se mudar para a França e continuar o seu acompanhamento lá. Exatamente. Baseado na classificação. Isso é fantástico. Então, eu acho isso muito importante, porque aí eu vou encaixar aquela pergunta que já mandaram aqui, mas já aproveito, nem era o momento, mas eu vou colocar, e se a endometriose tem cura. Quando me perguntam isso, se a endometriose tem cura, a minha resposta é assim, eu acho que sim, eu classifico por quê? O importante é você ter uma certeza máxima possível que você retirou todos os focos de endometriose. E com essa classificação, eu já usei algumas vezes esse aplicativo, até eu queria puxar essa fotinho para mostrar para o pessoal aqui, mas não está aquele... peraí, acho que não está aqui não, para puxar a foto para cima, que eu deixei pronto aqui. Eu não estou vendo aqui. Onde é que puxa? Para mostrar como é o desenho que aparece para... Deixa eu tentar ver se aparece aqui. Não. Não, não, cancelar. Eu vou tentar dar uma olhada aqui. Não, opa. Aqui não tem, aqui muda o quadro. Aqui não também. Espero que não dê. Opa. Saiu. Peraí, cancelar, pronto. Eu queria puxar uma fotinho para deixar pronto aqui, mas é uma fotinho que mostra quais são as localizações que mostram no relatório final o foco de endometriose, para que as pessoas entendam que na hora que acaba a cirurgia, eu já fiz algumas vezes, nós já fizemos juntos isso, acabou, você vai clicando no aplicativo e imediatamente já sai um relatório que pode ser até ser enviado para a paciente ou para o médico dela, caso ela tenha um outro médico, para ver como é que está o grau de comprometimento. E tenho certeza que isso vai ajudar muito no tratamento. Então, quando alguém pergunta se tem cura a endometriose, eu sempre me restringo a responder. Normalmente, se você tiver certeza que você retirou
todos os focos de endometriose, o diagnóstico final de cura é muito mais provável. Então, por isso que um exame, uma avaliação pré-operatória bem feita, deve ser sempre realizada. E aí, Matheus, então tem algumas coisas que são muito importantes. Desses casos que nós temos assim, o que mais assusta os pacientes sempre é quando tem um comprometimento intestinal. E então, quando faz, aqui eu já complemento, eu já iniciei falando que, embora eu opere endometriose, quando existe um comprometimento intestinal, eu, como ginecologista, não sou suficientemente capaz de dar conta da cirurgia intestinal. E aí eu preciso de um especialista complementar que me ajude nessa parte intestinal. Então, sempre vem a pergunta, eu vou ficar com colostomia? Então, a minha resposta é clara, eu nunca não me lembro de alguém que precisou uma colostomia. Mas vai tirar um segmento do intestino, como vai ser a cirurgia? Então, eu dou uma explicação, e aí essa proposta de tratamento vai depender da avaliação. Então, fala para mim, para todos que estão nos ouvindo, como pode ser essa cirurgia intestinal? Quais são os caminhos que podem ter quando eu chamo você para me ajudar na cirurgia de endometriose, nesses casos difíceis, quais são as expectativas que a paciente pode ter no comprometimento intestinal? Maravilha. Doutor Arnaldo, o intestino nós abordamos de acordo com o tamanho, o número de lesões, né? O tamanho e número de lesões e a distância que essa lesão ela está da borda anal, ok? Lesões abaixo de 5 centímetros, com a distância menor de 5 centímetros da borda anal, elas demandam um risco cirúrgico, uma cirurgia normalmente um pouco mais complexas, né? As lesões múltiplas, fatalmente nós vamos fazer o que a gente chama de retossigmoidectomia segmentar. Obrigatoriamente, o cirurgião vai ter que remover um segmento do reto. É impossível não, né? Não é recomendável que a gente faça 2 incisões no segmento intestinal, né? Agora, lesões até 3 centímetros, nós podemos usar uma técnica menos invasiva, que é a ressecção discoide, e simplesmente tirar o nódulo de endometriose. Quando essas lesões elas não invadem o intestino na sua profundidade, na camada muscular, somente serosa, a camada serosa, que é a mais superficial do intestino, é possível a gente utilizar a técnica do shave, que é simplesmente um barbear. Agora, as pacientes ficam muito preocupadas, muito receosas com a questão da colostomia, porque isso traz um medo, né, uma angústia de, no final da cirurgia, ter que usar a bolsinha de colostomia. Existe isso na literatura, claro. Eu procuro sempre comentar com as pacientes a respeito do risco da colostomia, mas eu quero deixar bem claro, é um risco controlado, principalmente se você tiver um exame pré-operatório muito bem feito e uma equipe muito bem preparada para abordar esse tipo de lesão. Seja o cirurgião pélvico, ginecologista, seja uma equipe multidisciplinar, composta por ginecologista ou coloproctologista. Muito bem. E aqui tem uma pergunta que eu vou dividir para nós aqui, que é de uma paciente queridíssima, que é de Recife, e eu sei que está gravidíssima, é um caso maravilhoso, que ela tem endometriose e adenomiose, e essa história é boa, eu não estou falando o nome dela, então eu posso falar. Ela sempre manda algum comentário quando eu faço minhas respostas nas minhas lives, que eu faço ao domingo, sempre me faz algum comentário, e ela tem uma endometriose, uma adenomiose ferrada, com a palavra ferrada. E ela, no primeiro tratamento, nós tratamos clinicamente a endometriose, a adenomiose dela, conseguiu engravidar de primeira quando tratou. Aí nasceu o bebê dela, tinha embriões congelados, mas ela estava em tratamento lá e queriam tirar o útero dela por causa do sangramento intermitente. Então eu falei, não vai ser você ter mais embrião, você quer ter mais filho, nós vamos tratar clinicamente, porque não vai tirar o útero. E aí tratamos e já está com, acho que uns 5, 6 meses de gestação. Mas ela pergunta sempre eu e toda a equipe PJ adora. Então ela pergunta,
Como tratar a endometriose quando não se quer mais filhos? Que é o caso dela. Está grávida, mas já está pensando no futuro, porque ela sofre muito com a endometriose e ela já tem uma idade mais avançada e não tem mais que ter filho mesmo. Ela já foi muito abençoada. Então, como ela pode tratar essa endometriose se não quer ter mais filhos? Você fala e a gente... eu começo depois, fala. A endometriose, a gente divide em dois tipos de tratamento, o clínico e o cirúrgico, né? Eu não gosto, particularmente, eu não gosto muito da palavra tratamento clínico, porque a gente, clinicamente, com medicação, a gente não consegue remover doença, a gente não consegue diminuir doença. Qual que é o objetivo do tratamento clínico? É o controle dos sintomas. Sem dúvida nenhuma, grande parte das vezes o tratamento clínico é a primeira linha de tratamento, é o que a gente da maneira como a gente inicia o tratamento. Se a paciente tem uma boa resposta, ela tem ganho em qualidade de vida, ou a gente consegue controlar a adenomiose e depois fazer essa paciente engravidar, nós atingimos nosso objetivo, né? É uma felicidade sem tamanho quando isso acontece. Por vezes, o tratamento clínico ele falha. Ele falha e aí nós temos que lançar a mão do tratamento cirúrgico. Né? Tratamento cirúrgico para endometriose é preconizado a citorredução, que é a remoção de todos os focos de endometriose, tudo que for possível, desde que essa remoção não comprometa, não comprometa a qualidade de vida da paciente ou não comprometa a fertilidade, caso a gravidez seja o objetivo do tratamento. Né? Quando a fertilidade ela não é o foco do tratamento, principalmente quando a gente fala da adenomiose, a esterectomia ela é sempre uma boa opção. Por quê? A adenomiose está associada em torno de 80% dos casos de endometriose. Então, ela é muito prevalente nos pacientes que têm endometriose. Então, no PGO, a gente tem essa amostra importante, essa amostra viciada, que são pacientes que querem engravidar e, graças a Deus, engravidam, né? Que constituem a sua prole, mas elas têm um útero adenomiótico. E com o passar do tempo, com a evolução, elas voltam para a gente de novo com essa demanda. Precisamos tratar a adenomiose. Né? E o tratamento definitivo, muitas vezes, é a esterectomia. Inclusive, 2 casos. Então, eu vou comentar isso daqui, em primeiro lugar, dessa primeira paciente que comentou. Olha, é claro que eu já imagino, com o sofrimento que ela tem, com sangramento, com cólica, e vai ter um bebê pequeno, aliás, já tem um bebê pequeno, vai ter um mais menor, aí um bebezinho, ela não vai querer fazer cirurgia no começo, quase certeza absoluta, porque vai estar comprometida. Nesse caso, um tratamento clínico pode ser interessante. E tem aqueles tratamentos clínicos com implantes hormonais que a paciente pode ficar totalmente sem menstruar e sem sintomas. Então, conforme o momento da vida, um tratamento clínico para evitar uma intervenção cirúrgica pode ser bem-vindo. Então, tem várias possibilidades, né? Os análogos a longo prazo podem causar uma osteopenia, não é aconselhável. O DIU-Mirena pode ajudar também, e tem esses implantes hormonais que podem ajudar bastante. E tem já perguntando aqui, essa paciente, que eu sei também quem é, doutor, qual o melhor tratamento? Implantes hormonais ou DIU? Qual o melhor implante? Eu estou pegando uma carona porque vendo juntinhas essas 2 perguntas. Eu vou responder assim. Eu gosto de ser tratamento clínico, que você quer engravidar, eu sei disso. Você tem que engravidar, porque você que me perguntou, você vai engravidar no seu momento certo. Eu gosto daqueles implantes que usam, eu não posso falar, acho que posso falar assim, que tem gestrinona, mas vai depender muito do seguinte, gestrinona não é para qualquer pessoa. Ela tem algumas vantagens, mas ela pode causar reações androgênicas, espinha, a pessoa pode engordar, tem que ter um bom preparo físico, tem que estar com uma dieta constante, fazendo exercício. Se você estiver nesses padrões, que é uma pessoa que tem faz exercício, tem atividade física, uma alimentação rigorosa, pode ser muito bom. Mas, se não for o caso, o DIU ele fica dentro do útero e ele ameniza os sintomas.
mas a endometriose está mais para dentro e ainda continua, continua lá. Então, o tratamento clínico, ele murcha, vamos chamar assim as lesões, ele murcha, mas ela continua lá. É como se está com uma infecção, toma Novalgina, acaba a febre, mas a infecção está lá. Mas é um tratamento muito interessante. Matheus, dentro dos tratamentos complementares, sem ser a cirurgia, o que você tem recomendado para os pacientes que querem fazer um tratamento complementar que possa ajudar? Então, eu ponho aqui para você como alimentação, exercício físico, o que você fala para elas quando não querem operar e também depois que faz a cirurgia, quando é que você julga se é necessário ou não um tratamento clínico complementar? Porque isso tem muitas controvérsias. Operou, precisa de uma medicação ou está resolvida a doença? Eu posso ajudar a melhorar a sua qualidade de vida caso você tenha aquela endometriose que compromete a seu bem-estar, que te impede de trabalhar. O que você consegue fazer que você acha que realmente traz um benefício? Como tratamento complementar, a dieta anti-inflamatória e atividade física, eu acho que são coisas que a gente não pode abrir mão, né? O paciente que tem endometriose precisa ter uma dieta bem regulada e uma atividade física também regular, né? Outra coisa, eu percebo uma melhora muito importante das pacientes e uma resposta muito positiva é a fisioterapia pélvica. Fisioterapia pélvica, tanto pré como pós-operatório, em casos muito bem selecionados, ela tem uma evolução assim incrível, incrível, incrível. Como o fortalecimento dessa musculatura pélvica é importante, tanto para a preparação cirúrgica como na recuperação pós-operatória. É fundamental. Qual era a outra pergunta, doutor Arnaldo? Não, era mais essa parte. Eu só complemento em relação à alimentação, deixando sempre claro que a endometriose é uma doença inflamatória. E aí, quando as pessoas perguntam o que causa a endometriose, ela é sim uma doença inflamatória. Então, alimentação sim, sempre dando ênfase à dieta anti-inflamatória. Evitar glúten, farinha branca, embutidos, são alimentos específicos inflamatórios que podem exacerbar os sintomas da endometriose. Então, tudo isso ajuda, mas não cura a doença. Tá bom? O senhor havia me perguntado sobre o uso de hormônios pós-cirurgia, né? Isso. Esse é um dado muito consistente da literatura, curioso. Porque na literatura que a gente tem a respeito da endometriose, a situação em que o uso dos hormônios comprovou uma melhora da qualidade de vida, diminuição da recidiva da doença, né? Diminuição do retorno da doença. Então, é um período muito importante para a gente usar o anticoncepcional, o hormônio pós-cirurgia. Agora, é obrigatório? Não. Baseado em que eu vou usar o hormônio? Não. Baseado no grau de ressecção da doença que eu atingi durante o procedimento cirúrgico. Se eu conseguir uma cirurgia com uma citorredução que eu considero ótima, quer dizer, tirei todos os focos de endometriose, e essa paciente ela tem alguma restrição particular para o uso de hormônios, muitas vezes eu não uso esse hormônio pós-operatório. Agora, uma doença muito exuberante, doença com vários focos, uma cirurgia difícil, uma pelve muito inflamada, eu opto por usar o hormônio pós-operatório por pelo menos 6 meses. Vamos reavaliar dali 6 meses, vou com uma imagem, reavaliar com um questionário, com uma anamnese muito bem direcionada, ver se nós temos a oportunidade de tirar esse anticoncepcional, esse hormônio ou não. Excelente. E eu vou vendo aqui algumas perguntinhas. Depois, se alguém quiser mandar alguma pergunta, eu deixei por enquanto os comentários apagados, mas mandando aqui os comentários, daqui a pouco eu abro para ver perguntas que eu possa responder. Apenas eu tirei os comentários para não ficar na frente, no caso do Dr. Matheus. Mas podem encaminhar as perguntas que, ó, vendo o tempo, eu abro e a gente responde para cada uma pergunta. Podem mandar à vontade. Agora tem uma pergunta que eu gosto, que me fazem com frequência também.
qual é a associação da endometriose com câncer, principalmente o endometrioma. Porque eles perguntam, mas pode dar câncer? E tem situações específicas que eu quero comentar depois, mas dá uma visão cirúrgica que você é uma pessoa da oncologia, então, quando você vai se preocupar que pode dar câncer, qual que é essa estatística, essa associação? Existe uma associação, sim, entre endometriose e câncer, mas felizmente ela é muito pequena, né? A gente estima que essa associação ela gira em torno de 0,7% a 2% no máximo. Isso está relacionado ao câncer do ovário, né? E a determinados tipos histológicos de câncer de ovário. O tipo endometrioide e o tipo de células claras. São esses dois tumores que estão relacionados à endometriose. Mas até o momento não existe nenhum tipo de recomendação nacional ou internacional para tratamento da endometriose visando a prevenção do câncer de ovário. Então, a paciente que tem um endometrioma, tem uma endometriose, não precisa ficar apavorada, não precisa ficar nervosa, falar assim, vou ter um câncer no futuro. A coisa não funciona assim, né? A gente só deve ter cuidado quando a imagem do endometrioma fugir ao habitual, ao normal. Estou vendo uma vozinha aí no fundo muito bonitinha. Tem um bebezinho reclamando aqui, um pouquinho só. Pronto. Não, a gente gosta de ver esse barulho da criancinha. Mas aí, assim, eu falo isso porque tem condições específicas, eu vou falar qual que foi, que eu indiquei uma cirurgia preventiva, como, por exemplo, uma paciente que é receptora de óvulos, 48 anos, com endometrioma. Normalmente, uma paciente jovem que tem endometrioma, você vai fazer uma transferência embrionária, não há necessidade de você operar esse endometrioma, mesmo porque você pode comprometer a reserva ovariana. Mas esse caso é uma paciente que tem 48 anos, praticamente está na menopausa, esse caso especial, e a endometriose, mais uma vez repetindo, é uma doença inflamatória. E por mais que eu bloqueie os hormônios, aí a certeza se ela bloqueou o processo inflamatório, a gente não tem certeza. Nesse caso especial, e ela também estava exausta de todo o ultrassom, tem um endometrioma, tive isso de uma vez, porque cada vez que eu vou fazer ultrassom, eu tenho que ouvir esse laudo. Então, a opção foi operar essa endometriose, porque poderia beneficiar a implantação embrionária dela, já que, nesse caso, eu não estava interessado mais na reserva ovariana, porque já estava usando óvulo de uma doadora, já não era mais óvulo dela. Então, vou continuar já com algumas perguntinhas que me chegam aqui. Tem bastante aqui para você, assim. Espera aí que eu estou aqui. Com relação a câncer e endometriose, doutor Arnaldo, eu tive um caso muito curioso. Uma paciente de mais ou menos os seus 34 anos de idade, que foi encaminhada para a cirurgia de endometriose, fizemos a cirurgia de endometriose, e nessa primeira cirurgia abordamos um endometrioma e, infelizmente, veio o diagnóstico de um câncer de ovário, né? E essa paciente ela estava pronta para receber os embriões, tinha alguns embriões congelados já. Reestadiamos, fiz o estadiamento cirúrgico para câncer de ovário, só que com preservação do útero e do ovário contralateral. O estadio permitiu isso, né? Essa paciente transferiu, ela chegou a ter uma gravidez laboratorial, infelizmente não progrediu, né? Mas foi um caso que, do ponto de vista oncológico, teve um desfecho positivo, ela ficou curada, isso tem mais de 6, 7 anos já de evolução. Porém, apesar de ter preservado a fertilidade, infelizmente ela não conseguiu engravidar. O que eu quero dizer com isso? As pacientes que têm o câncer de ovário, né, descobrem um câncer de ovário no curso do tratamento de infertilidade por uma endometriose, elas não ficam impossibilitadas de engravidar ou de continuar o seu tratamento. Ainda existe perspectiva de engravidar, de gestar, de levar aí o sonho à frente, né? Então é importante as pacientes saberem disso. Deixa eu ver o que mais de perguntas tem aqui.
Tem muita perguntinha aqui. Aqui, essa pergunta é incrível. Doutor, tive que fazer uma esterectomia, mas continuo com as mesmas dores. É normal? Fantástica essa pergunta. Essa pergunta tem consistência e é muito boa e muito importante. Pode falar você, eu já sei qual é a sua resposta, mas é uma para você. Parece uma pergunta muito simples, né? Parece que a resposta é sim ou não, mas ela é cheia de detalhes. Se você fez uma esterectomia visando o tratamento da endometriose e simplesmente fez a esterectomia, certamente a endometriose não foi tratada. E exatamente por esse motivo a dor pode ter permanecido, né? O que faltou nesse caso? Faltou um exame pré-operatório muito bem detalhado, para que o seu médico pudesse estruturar um tratamento abrangendo tanto a esterectomia quanto a remoção dos focos de endometriose. Exatamente. É muito comum a gente ver que o tratamento da cólica, o tratamento da endometriose é tirar o útero porque ela tem cólica menstrual. Logo, se ela tem cólica menstrual, eu tiro o útero, não vai menstruar, ele pensa, tirou o útero, não vai ter cólica, não tem menstruação. Puro engano. Porque quando você faz uma avaliação criteriosa da endometriose, um lugar que não tem endometriose mesmo é no útero. Pode ter, mas é um lugar menos provável. Quais são os lugares prováveis? Aí eu vou voltar para a classificação, que avalia a localização. Essa localização, como foi dito, dessa nova classificação, é intraoperatória. Mas se eu fiz um exame completo, uma ressonância bem feita, uma ultrassom com preparo intestinal, eu vou ver que tem endometriose atrás do útero, no intestino, no peritônio, na bexiga. Se eu tirar o útero e mantiver ainda esses focos de endometriose, vai continuar com cólica. Então, nesse caso, qual a recomendação que eu dou? Fazer essa avaliação que nós estamos comentando, ver se tem endometriose e aí sim ter um cirurgião que tenha olhar para a endometriose. O diagnóstico, a cirurgia da endometriose tem que ter um olhar. Não pode ser uma pessoa... Você veja só, se você vem para mim, que sou um médico da medicina reprodutiva, eu vou operar sua endometriose com a ajuda do Matheus ou não, conforme a intensidade da doença, mas que eu vou deixar o útero, eu vou deixar. Vou porque não é ele o problema, não é o útero. E aí, mesmo que a pessoa fale, como você falou aqui, que você não falou, mas se você já tiver seus filhos, eu sempre acho que no futuro tudo pode acontecer. Preservar a fertilidade é fundamental. É muito comum você ver cirurgião, cirurgião acho bem assim, fora da sintonia, né? Falar, útero só serve para dar filho, para ter filho e para dar câncer. Coisa horrível, eu odeio essa frase. Feia demais. O útero só serve para ter filho e dar câncer, não quer ter filho, pode tirar. De jeito nenhum. Ele tem essa utilidade. Então, nesse caso, para a cura da sua cólica, uma nova avaliação e uma intervenção cirúrgica por um profissional experiente. Uma outra pergunta também que é muito boa, se todo mundo que tem adenomiose tem endometriose? Boa pergunta. Eu sei a resposta, não. Você também. Não é bem assim, né? O que a gente sabe é numa relação muito próxima da endometriose com a adenomiose. Eu até comentei isso, essa relação é de 80%. Então, assim, é muito próxima. Já a adenomiose isolada sem endometriose é algo que acontece. Acontece por alguns fatores. E eu acho que o principal deles está ligado aí as taxas que nós temos no país de cesarianas, né? Que é um fator que predispõe muito ao implante das células endometriais na musculatura uterina. Para de falar mal da cesárea, porque eu gosto dela. Não, fala mal, não. Fala mal, não. Eu vou dizer, o que é adenomiose? Então, por que acontece a adenomiose? Porque eu acho assim, a adenomiose, então, tem o endométrio, tem a zona juncional que separa o endométrio da musculatura. A rotura dessa zona juncional, que é que nem um filtro que impede a passagem do endométrio para se encravar
no miômetro é que pode causar adenomiose. E o que causa essa rotura? Curetagem, às vezes contrações uterinas em excesso, até vai fazer uma estereoscopia e vai fundo demais. Essas são as principais causas da adenomiose. Eu acho que a cesárea contribui muito pouco, mesmo porque quando você observa as pacientes, eu vou dizer que eu faço parto, não continuo com adenomiose. Eu acho que o traumatismo é mais comum. Agora, essa associação de endometriose com adenomiose é bastante comum. Então, realmente, você vê com mais frequência paciente com adenomiose, que também é uma classificação, que eu já vi essa pergunta em algum lugar dessas aqui, que alguém perguntou se a adenomiose incipiente precisa ser tratada. Essa é uma pergunta bacana também, que aí vai ter, tipo da pergunta que tem controvérsias. Deixa eu ver aqui, endometriose pode ser a causa de... Não, aqui. Não, endometriose 3, adenomiose não. Não. Mas tem uma perguntinha que é para mim, não é para você. Endometriose prejudica a qualidade do óvulo? Não. Viu meu não? Não. Não. Mas quando tem uma endometriose grande, mais uma vez, a endometriose é uma doença inflamatória. Então, ao redor daquele ovário, então os óvulos, tendo focos, eu tenho uma doença inflamatória que de alguma maneira prejudica. É muito difícil você avaliar e concluir que aqueles óvulos que não são de boa qualidade são devidos à endometriose. Mas, se você perguntar a minha experiência de vida e reprodução, eu posso lhe afirmar muitos casos de pacientes que não tinham óvulos de qualidade e eu fiz a laparoscopia para tirar a endometriose por outros motivos que era necessária, quando ela repete a fertilização in vitro, a gente é surpreendido que formam embriões melhores provenientes de óvulos de melhor qualidade. Então, não justifica você falar, vou operar endometriose para melhorar a qualidade do óvulo. Não. Esses casos que eu operei, que não sou muito por essas condições, e repeti, eu observei uma melhora. Então, pode ser sim. Eu não estou achando essa pergunta que mandaram para mim para o meu celular, mas eu vou responder também. Matheus, desculpe se eu fico respondendo essas perguntas, porque mandaram para mim e acaba muito mais ligando a parte reprodutiva. Adenomiose. Ótimo, essas entram no nosso papo. Ótimo. Então, a adenomiose incipiente, e eu vou dizer para vocês mais uma coisa. Exames de imagem, o Matheus vai dar razão para mim, é uma coisa complicada de quem analisa. Interpretar imagem é uma coisa difícil. Hoje mesmo, eu recebi fez um ultrassom com 50% de comprometimento da adenomiose, e depois repeti no lugar que eu acho que é uma referência, e nem tinha adenomiose, era muito pequenininha. Então, a interpretar a imagem hoje em dia, tem que ter alguém que é especializado em ver aquela imagem naquela patologia. Por exemplo, aqui em São Paulo, no Fórum Mais de São Paulo, tem poucos profissionais que fazem ultrassom com preparo intestinal para endometriose, que você pode ficar tranquilo, porque ele fala e a lesão está lá. Então, quando fala que é uma adenomiose incipiente, é uma coisa muito discreta, muito leve, mas quando eu falo em medicina reprodutiva, aí vem uma coisa bem filosófica que varia de médico para médico. Quando eu faço um tratamento de fertilização, eu não gosto nem da expressão tentante, eu não quero que ninguém venha tentar, eu estou aqui para resolver, para concluir o caso. E um tratamento de reprodução assistida é algo que causa desgaste emocional, frustração, a paciente tem expectativas, o casal está apostando todas as fichas dele naquele tratamento, é uma condição financeira que é cara, não é pouco, é bastante, e nós, por melhor que nós nos empenhemos, você não consegue dar garantia de nada. Então, quando você vê alguma coisa que pode dar uma chance de atrapalhar, eu trato. Porque aquela chance de atrapalhar,
pode ser o pulo do gato que impediu. E eu comparo sempre com uma Olimpíada de natação, que o vencedor, o perdedor, tem frações de segundo. É aquela fração, aquele detalhe que faz o vencedor e o perdedor. Então, eu sou muito preocupado com isso. Então, tratar ou não tratar, se você for em vários médicos, haverá vários pontos de vista. Eu estou expondo o meu. Na dúvida, eu trato, porque eu, praticamente, no meu íntimo, eu não aceito o resultado negativo e me incomodaria muito de pensar que eu poderia ter feito algo melhor e não fiz. Então, acho que eu respondi já a pergunta, com muita energia e muito ímpeto aqui. Tive endometriose e depois mais foi para... Nem entendi essa pergunta aqui. Endometriose no intestino atrapalha engravidar? É necessário cirurgia? A pergunta vem para mim porque eu sou médico da reprodução. Mas você pode comentar, endometriose no intestino atrapalha a gravidez? Responde aqui que eu vou ver se tem mais perguntas aqui. Pois é, a endometriose pode atrapalhar a gravidez de algumas formas, né? A forma mais intuitiva, mais óbvia, é a alteração anatômica dos órgãos, principalmente tubas, né? Mas como o doutor Arnaldo comentou, a presença da endometriose, ela pode alterar a qualidade, a quantidade dos óvulos e por esse mesmo mecanismo, ela pode alterar a receptividade endometrial, né? Então, quando você tem um foco de endometriose no intestino, isso ativa o sistema inflamatório e imunológico, que além de atacar aquele foco de endometriose, fazendo aquela inflamação local no intestino, vai tornar também o endométrio dessa paciente inflamado e pouco receptivo ao embrião. Então, hoje, nós sabemos que as pacientes que desejam engravidar, estão batalhando por uma gravidez e têm um foco de endometriose no intestino, elas se beneficiarão positivamente da remoção desse foco, sem dúvida nenhuma. Agora, essa aqui é para você, total. Quais os riscos de uma cirurgia de endometriose intestinal e nervos? É aquela parte que você gosta, que eu dependo 100% para você, que você vê aqueles nervinhos daquela região profunda. Então, é uma região preocupante que só profissionais qualificados como você conseguem mexer naquela... Fala dos nervos que pode acontecer para saber a importância de uma cirurgia de endometriose bem feita. A pergunta é excelente. A endometriose, ela tem essa peculiaridade, ela gosta de estar próxima aos nervos da pelve, né? Quando a gente fala principalmente em cirurgia do intestino, tem dois ramos nervosos aí que preocupam de forma que se destacam no nosso rol de preocupação, que é o nervo hipogástrico. O nervo hipogástrico ele vai inervar a bexiga, o intestino, a vagina, causar uma série de comandos ali, né? Ele traz uma série de comandos para essa região. E o tempo obrigatório, quando a gente vai fazer uma cirurgia intestinal, é a identificação desses nervos, ou pelo menos a identificação da topografia desses nervos, né? Para que a gente preserve a função nervosa e retire a doença sem causar danos à paciente. Então, hoje, a cirurgia de endometriose com nervo sparing, ela é o que existe de melhor para os nossos pacientes, sem dúvida nenhuma. Aqui é para mim aqui. Como preparar para a FIV com endometriose? Para a transferência durante o bloqueio? Acho que a pergunta ficou meio desestruturada, mas eu vou responder. Respondendo aqui, se você tem embriões congelados, vai fazer a transferência embrionária, eu vou voltar àquele assunto da base da endometriose. É necessária a cirurgia? De um modo geral, não. Se ela não estiver comprometendo a sua qualidade de vida, não é necessário operar a endometriose para a transferência embrionária. A princípio, é lógico que a cirurgia é mais eficiente que o próprio tratamento clínico, mas a gente não indica de cara. Mas aí eu tenho que fazer um bloqueio hormonal. Por quê? Porque eu vou provocar uma endometriose transitória, uma menopausa transitória. Eu dou esses análogos
eu vou murchar os focos de endometriose, eu não vou curar a doença, porque ela vai estar lá, mas eu vou tirar esse fulgor de inflamação. Então, eu bloqueando, você para de menstruar e aquele foco murcha. E aí você vai perder essa atividade da endometriose e diminuir a inflamação. Quantos meses é necessário de bloqueio? Depende da doença. Se for uma endometriose, e aí vou encaixar numa perguntinha que veio aqui, se espessamento do útero sacro atrapalha a implantação. Estou até emendando uma resposta com a outra. Já vou emendar, porque eu acho que encaixa bem aqui. É muito comum você pedir uma ressonância e vem assim, normal, 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 espessamento do útero sacro, podendo sugerir endometriose. Sinceramente, quando vem esse diagnóstico, para mim é como não tivesse endometriose, sabe? Especialmente a pessoa fica na dúvida, é uma interpretação, não dá para ser tão claro. Mas aí, se for você julgar que é uma endometriose, um bloqueio hormonal de 1 mês, tá bom. Mas se for um pouco maior, 2 meses, talvez 3 meses, vai depender um pouco da experiência do profissional, se ele vai se sentir seguro com aquele tempo de bloqueio hormonal. Então, são esses detalhes. Mas se é importante, tem gente que fala que não. Tem publicação que fala que não muda o resultado. Mentira, na minha opinião, que muda sim. Outro dia saiu um artigo também, uma revisão, que tratar a adenomiose ou não tratar ou não tratar, não muda o resultado. Depende. Depende do grau de extensão da doença. Não tem especificidade, não foi tratado, comparou antes, comparou depois. Então, existem coisas da medicina que vêm com as revisões sistemáticas, mas, na verdade, a experiência do profissional conta muito. E eu, nesses casos, eu indico o bloqueio hormonal e acho que é bastante útil. Deixa eu ver... Não, alguém perguntou, não é assunto, mas... O senhor comentou uma coisa interessante, hoje na medicina tudo é protocolado, né? Tem diversos protocolos, protocolo de transferência, protocolo para cirurgia, protocolo para isso, protocolo para aquilo. Na endometriose especificamente, como é uma doença muito heterogênea, às vezes é difícil você encaixar as pacientes justinha no protocolo. O protocolo não veste perfeitamente na paciente. E cada paciente ela tem um desejo, ela tem uma expectativa diferente, né? E aí que entra, acho que a beleza da medicina, a beleza da arte de exercer a medicina, que você precisa captar essa necessidade da paciente e adequar esse protocolo àquela paciente. O que é isso? É você individualizar o tratamento. É sempre importante que a paciente tenha o tratamento individualizado. As pessoas são diferentes, a doença é diferente e elas respondem de forma diferente. Isso é muito importante. Aliás, eu tenho na página do site do IPJ, o ACN, Atendimento Centrado na Necessidade do Paciente, o ACNDP, que você tem que tratar a paciente de acordo com as suas necessidades. Se você vai tratar uma jovem que não tem filhos de endometriose, você tem um olhar. Se você tem alguém que tem 48 anos e já tem a sua prole constituída, é outro olhar. Se ela tem uma dor lancinante que impede a sua vida regular, que ela possa sair e trabalhar, é um olhar. Se ela tem uma endometriose profunda, mas não sente nada, é outro olhar. Se ela até mora numa cidade e o cirurgião não tem qualificações para operar endometriose, não opere a sua endometriose, porque uma endometriose mal operada é o pior ainda, você tem que recuperar pela segunda vez. Lógico que nós convivemos com recursos em São Paulo, um pouco mais vantajosos, mas tem cidades que não têm um laparoscópio adequado, o profissional não está acostumado a operar. E eu vou ser uma pessoa que vou fazer o seguinte comentário, como era no passado, que não existia esse diagnóstico com tanta precisão que nós temos. Hoje em dia, a filosofia aqui sempre é tudo com precisão. Tratamento de endometriose com precisão, fertilização com precisão.
e na endometriose tem que ter precisão também. Faça um diagnóstico preciso para fazer uma cirurgia precisa, para ter um tratamento complementar, se necessário, preciso, e aí eu vou cair naquela grande probabilidade de ter uma endometriose curada. Eu não gosto de dizer que não tem cura, não. Eu acho que, de alguma maneira, alguma coisa não foi vista, não por culpa do médico, não, porque não tinha aquele foco observado, ou então aquela lesão com endometriose estava num lugar que se colocaria em risco outros órgãos. Então, está ali num foco, você fala, vou mexer aqui, posso trazer um mal maior. É a teoria do mal maior, o mal menor. E eu tive recentemente um caso, uma intervenção, que eu inteira tinha tido uma pelve peritonite, tinha feito uma cirurgia, e para eu alcançar o órgão dela, eu tinha uma dificuldade tão grande, e ela não estava preparada para isso, ela que achou melhor chegar até o ponto que a minha capacidade permitia para não colocá-la em risco. O mais importante de cada profissional é saber do seu limite, até onde ele pode chegar. Não pode... Doutor Matheus não está aqui? Para agora, porque sem o Matheus eu não vou continuar nada. Mais ou menos assim. E tem algumas intervenções que eu pego, que não estou com você, eu falo, ai, Matheus, onde é que você está? Mas aí a gente vai devagarinho e resolve do mesmo jeito. Tem outra perguntinha aqui. Alguém perguntou como aumentar a progesterona, não é muito do nosso tema de hoje. Como já está acabando aqui o nosso horário, eu vou responder. E onde comprar em Portugal. Fico feliz, você está em Portugal, está ótimo, deve estar passando frio ainda. Mas onde comprar em Portugal, não sei. Mas é a progesterone injetável de 50 miligramas. Eu não sei onde você compra em Portugal. Eu sei que lá as coisas não são tão difíceis, não. Você tem muita facilidade. E é isso aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para comentar com você aqui. Mostra se tem mais alguma pergunta para mim aqui. Como é que vê aqui se tem mais coisa assim? Um pouquinho só. Acho que parou aqui. Tá. Não tá, eu queria ver alguma coisa, mas deu uma travada aqui e não está. Quando você não está. Travou. Mas vamos ficar sem perguntas. Depois eu vou deixar mais ainda claro uma coisa. É muito comum nessas lives as pessoas terem perguntas que não foram respondidas. Como é que eu travei para tirar as perguntas, mas talvez tenha. Essas perguntas devem ser encaminhadas para o e-mail saúde@ipgo.com.br. saúde@ipgo.com.br. Essas perguntas vêm para cá e aí, se forem para mim, eu respondo. Se forem para o Dr. Matheus, eu encaminho para ele e ele também responde. Temos só alguns minutinhos aqui para acabar. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Já respondi. Vamos ver se tem aqui. Dieta, adenomiose superficial. Foi essa que eu perguntei aqui. Eu estava aqui se a adenomiose superficial leve precisa de bloqueio. A resposta é sim, precisa mesmo. Já respondi da esterectomia, como é que faz. Para que serve o Lectrum para endometriose profunda? Como age? Respondeu ou responde você? Pode responder. Lectrum é um análogo, é aquela medicação que provoca uma menopausa transitória e murcha os focos de endometriose. Não é um tratamento curativo da endometriose, mas é como se fosse apagar o fogo, a inflamação. Então, mas eu estou curada. Agora, não, essa pergunta é comum. Doutor, a gravidez cura a endometriose? Essa pergunta existe há décadas. A gravidez não cura a endometriose? Não. A endometriose estará lá. Se você engravidar, ela teria um efeito semelhante ao análogo. Naquele período que tiver grávida, o foco de endometriose murcho. Tudo bem, você passa. E quando estiver amamentando, sim. Mas quando acabar o efeito hormonal da gravidez, a endometriose volta normalmente. O tratamento da endometriose é real, é cirúrgico, ou fica lá os focos da endometriose
ela pode, na menopausa, ela pode desaparecer. Matheus, já deu aqui 9 horas da noite, estamos uma hora falando. É lógico que nós continuássemos falando, tem muitas perguntas que aparecem aqui, mas elas se confundem um pouco com a medicina reprodutiva e fogem um pouco do tema. As pacientes têm curiosidade, mas eu sempre me preocupo em responder no domingo, que eu respondo várias perguntas, mas eu achei muito bom o papo, nós estamos sempre juntos. Eu sei que você vem para São Paulo, sexta-feira você está aqui atendendo os nossos casos, e vamos seguir. Obrigado pelo seu tempo aqui. E quer fazer mais algum comentário? Não, doutor Ronaldo, é sempre um prazer poder contribuir aí e trabalhar com a equipe do IPGO, né? Fico muito feliz em poder ir para São Paulo e fazer os nossos casos. Como última mensagem, é importante que as pacientes entendam que todas as classificações de endometriose, elas têm como objetivo comum entender melhor a doença, tentar oferecer um tratamento diferenciado, seja pré ou pós-operatório, e prognosticar alguns aspectos, principalmente o potencial de fertilidade das nossas pacientes, né? Queria deixar um abraço a todas as nossas amigas, pacientes aí que sempre estão com a gente também, perguntando, enriquecendo esse nosso bate-papo e disponível sempre que for necessário. E que todos saibam também, quem estiver nos ouvindo, que aqui no IPJ nós estamos sempre atentos a tudo. A gente não deixa passar nada. O que tiver, a gente faz. Uma coisa nova, estamos atentos. Não passamos nada para depois, tudo no momento. Obrigado, Matheus. Estamos por aí. Um beijo para todas as pacientes, mulheres e homens que estiveram conosco aqui. Boa noite para todos e obrigado. Um beijo para todos. Um abraço, beijo, tchau. Pode encerrar agora para gravar.